Olá, sou a Gabriela, acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Franciscana de Santa Maria, UFN, e vou apresentar a série Cidade Narrada, que é constituída por 4 episódios. Esta série se trata de uma prática extensionista em tempos de pandemia da disciplina Seminário Integrador 4, que é composta por estudantes de todas as licenciaturas da UFN. O objetivo da série é conhecer e dar visibilidade aos espaços e movimentos de educação não formal em contextos urbanos, como a Gari e a Vila Belga, respeitando o distanciamento social requerido em tempos de pandemia. Dando início ao episódio final, a acadêmica Nathalie apresentará o episódio Vai Dar Brick. Tudo bem contigo, Nathalie? Conte um pouco sobre para os nossos ouvintes. Sim, tudo bem. Obrigada por perguntar, Gabriela. Bom, me chamo Nathalie Tossin e sou acadêmica do curso de Pedagogia da Universidade Franciscana. No programa de hoje vamos falar sobre o Brick da Vila Belga e com a participação de um dos seus idealizadores, Calu da Cunha Flores, para localizar o nosso ouvinte. Lá para baixo, na Rio Branco, ao lado da estação, fica a Vila Belga, construída há mais de um século para abrigar funcionários da aviação férrea. O local completa 113 anos de história e hoje é um patrimônio histórico tombado e acolhe centenas de moradores em suas casas coloridas com janelas charmosas. O Brick da Vila Belga recebe muitos visitantes em suas edições. Um movimento cultural público ao ar livre, que promove apresentações, dança, chimarrão, rodas de conversa e intervenções artísticas com o público, além de gastronomia e artesanato. Neste espaço, é possível que seja promovida a divulgação de artistas locais e um espaço de lazer oferecido de maneira gratuita à população. Um dos moradores mais conhecidos é, sem dúvida, o Calu, carinhoso e atencioso e sempre disposto a contribuir com o melhoramento da nossa cultura, e principalmente por ser um dos idealizadores do Brick da Vila Belga. O evento, que há alguns anos vinha crescendo no local, em 2020, em função da pandemia por Covid-19 e do isolamento social, precisou dar uma pausa. Para enriquecer nosso episódio final, com suas belíssimas considerações, apresento o Calu, que falará sobre a história da criação da vila e como podemos trabalhar territórios educativos na região. Desde já, agradeço sua participação. Meu nome é Carlos Alberto da Cunha Flores, e eu sou coordenador geral. Já a Associação do Brick existe há 2 anos. Em 2018 a gente ganhou um prêmio de reconhecimento do Ministério da Cultura como um evento de economia criativa que causa impacto na comunidade, melhorando as condições de muita gente que trabalha com cultura. O Brick da Vila Belga nós começamos em 2015 e no início foi uma conversa de 2 moradoras que me chamaram, que elas queriam expor artesanatos e alguns quitutes, né, feitos pelos moradores aqui nos domingos, todos domingo à tarde fazer. Aí, como eu tenho uma experiência de feiras que eu fiz por quase todo o Brasil e até fora, né, em alguns países do Mercosul, eu sugeri a elas, eu digo, vamos fazer uma reunião então com os moradores para pedir permissão e ver quem é que topa e vamos organizar então. Era fevereiro e aí eu reuni aqui em casa 18 moradores, e daí eu falei para eles da ideia dessas 2 moradoras e eu sugeri que a feira não fosse só com os produtos daqui da comunidade, porque seria poucos produtos, as pessoas viriam algumas vezes, depois não vinham mais, né? Então eu sugeri que a gente fizesse uma feira com todos os itens de cultura. E foi o que aconteceu. É o formato que existe até hoje. Então, eles já queriam fazer de imediato, daí a gente já marcou para março,
para dia 8 de março de 2015, foi o primeiro BRIC. Aí nós chamamos e veio 28 pessoas. Daí a gente colocou uma notinha assim no jornal e pelas mídias sociais, a gente convidando as pessoas que quisessem vir expor, que marcasse até a quarta-feira anterior ao BRIC. A gente ia fazer uma reunião para conversar e combinar a feira. Daí então nós começamos, no primeiro dia eu já eu apresentei isso, da gente trabalhar a questão do patrimônio, das pessoas que viessem aqui entendessem o que elas estavam vendo, né? Então eu conversei com alguns moradores, nós fomos em comissão, assim, formamos um grupo e começamos a bater de porta em porta, pedindo licença para realizar a feira e dando prioridade para os moradores expor, né, na frente das suas casas. E os que não quisessem ou não tivessem interesse em participar, cederiam para outros que viriam de fora. Então assim foi, esse foi mais ou menos, e eu fiquei coordenando, como eu tinha muitas ideias, muitas coisas, assim, eu fui burilando pela experiência que eu tenho, né, de feiras, e daí nós chegamos a esse denominador. No primeiro dia a gente já escolheu uma diretoria provisória, e eu fiquei de diretor-geral do BRIC, e vários coordenadores. Então a gente ficou, uns cuidavam de fechar as ruas, outros de receber os expositores. Eu sempre fiquei, como até hoje, eu fico circulando pelo BRIC, vendo todas as dificuldades e analisando como é que tá as coisas fluindo para ir melhorando de evento para evento. Quando a gente realizou o primeiro, veio uma jornalista e ela ficou muito empolgada, e uma produtora cultural que vieram. No primeiro BRIC a gente já colocou música, convidamos o filho de uma moradora aqui de perto para tocar. Então ele veio, tocou, e daí essa jornalista e essa produtora cultural se ofereceram para colaborar, se eu precisasse de alguma coisa e tal. E daí eu chamei para elas serem as assessoras de comunicação, eu chamei. E uma era professora da UFN, na época era Unifra, e ela tinha um aluno que trabalhava com publicidade, criando, e daí ele criou as marcas do BRIC. E daí eu comecei a fazer contatos também com universidades, com os cursos, assim, para os estudantes virem expor. Da UFN veio de design, então os alunos de design de objetos e do desenho industrial da UFSM começaram a testar os seus produtos aqui. E a feira começou com 28 expositores. No segundo, como fez muito sucesso já de início, já passou a 100 e poucos, 118 já no segundo BRIC, e assim foi crescendo. Quando a gente viu, nós tínhamos 500 expositores, já tinha uma fila de espera. Nós tivemos que ir aumentando e colocando os produtores, assim, também coordenando os seus espaços, a sua área. A gente dividia tudo por área, começamos a dividir por área. Então um coordenador fazia a lista de chamada, orientava, via se estava tudo de acordo, né? E então, uma das coisas assim que aconteceu, que eu acredito que o sucesso do BRIC da Vila Belga, é porque Santa Maria estava muito triste, muito cabisbaixo, porque fazia pouco tempo que tinha acontecido, fazia 2 anos que tinha acontecido a tragédia da Boate Kiss, e Santa Maria não tinha eventos para as pessoas passearem. E aqui na Vila Belga sempre teve assim, pessoas passeando e tal, alguns turistas, moradores, pessoas ligadas à ferrovia, né? Porque a Vila Belga é o residencial dos trabalhadores da rede, né, ferroviária. Então as pessoas vinham porque tinham muitas recordações das memórias e um lugar de patrimônio.
Então, o sucesso do BRIC, eu acho que se deveu a isso, né? De Santa Maria estar carente, estar triste. Então, foi o primeiro lugar que as pessoas começaram a se encontrar. Elas vinham para passear, encontravam pessoas conhecidas. Então, eu acho que foi a forma de todo mundo começar a superar a dor da tragédia. Não superar a dor da tragédia, mas pelo menos sair de casa, né, para um evento, porque elas estavam com medo de irem para lugares fechados e tal. E aqui com música, teatro, artes visuais, vários itens de cultura que a gente tem todos aqui, né? Então isso motivou também as pessoas a virem. O BRIC foi assim, já material assim de pesquisas de estudantes das universidades. Teve uma que fez um anuário, que ela acompanhou o BRIC durante todo um ano na especialização dela, num curso de relações públicas, e de outra cidade. Ela é daqui, mas fazia em Santiago essa especialização. E nós tivemos assim, então o BRIC sempre foi sucesso, né? Exatamente por isso, porque agregava muito. Muitos estudantes universitários vinham para vender os seus produtos para agregar, né, para melhorar a renda, né? E muitos estudantes das universidades faziam aqui o BRIC. Outros também começaram a testar produtos, não só o pessoal do design de objetos, que vinham testar cadeiras, móveis, bancos, enfim, vários itens, né? De moda também, vinham testar alguns turbantes, alguns colares, alguns trabalhos que faziam na universidade, mas também pessoas que tinham na tradição da família de produzir algum biscoito, alguma geleia, algum item de gastronomia, vinham para cá, que era uma forma de melhorar a renda e pesquisar os seus produtos. A partir dali, abriu vários lugares em Santa Maria, a partir do BRIC da Vila Belga, da experiência. Um que eu cito, assim, que tem um formato semelhante ao BRIC, claro que não é, porque não é, é um lugar fechado, que é o Salus Café. O Salus começou vendendo café, a esposa dele fazia uns bolos, ele e ela, e faziam café, passavam no bule aqui com um saquinho de café, de tecido, uma coisa bem natural. Eles traziam um fogãozinho pequeno de 2 bocas e colocavam uma estantezinha, uma mesa na rua. E eles se inspiraram no BRIC para abrir o Salus Café. Nós temos lancherias, tinha pessoas que trabalhavam em padarias, e que daí no fim de semana eles não trabalhavam e vinham para cá vender uns produtos por conta deles para melhorar a renda. Então o BRIC tem isso aí de valorizar a cultura, o patrimônio, né? Uma das coisas que a gente cuidou desde o início é que as bancas, assim, não ficasse, muita gente, até ofereceram algumas empresas, alguns de nós colocarmos bancas padronizadas, barracas. E eu achei, desde a primeira reunião, eu falava que eu queria uma feira em que tivesse vários níveis, assim, uns no chão, outros os brechós, assim, cabides, pendurado em araras, né? E um traz uma mesinha, outro traz outro, alguns com uma barraquinha, tudo bem. Mas não padronizar tudo, porque a Vila Belga também, os casarios são diferentes uns dos outros, né? E não cobrir também as janelas, as portas, nada muito alto, assim, que cobrisse a beleza das casas e da arquitetura Art Deco, né? Então é uma arquitetura preciosa, é uma arquitetura. Então isso tudo a gente trabalhou. Uma das coisas que eu fiz com os idosos daqui, que são moradores antigos, que viviam aqui desde o início, era de que quando chegasse pessoas de fora que não entendessem muito bem o que era essa vila, eles contarem a história da vila. Então isso a gente sempre fez no BRIC. Tem umas pessoas-chave, né? Quando procuram, eu já falo para os coordenadores, se alguém pedir algumas informações, o que funcionava ali, como é que era que funcionava a vila, o porquê da vila, vamos chamar essas pessoas, né?
Então, eu acho que o BRIC é isso. E eu também, uma coisa que é bastante importante, eu trabalhei muitos anos e trabalho até hoje com economia criativa e economia solidária, que é a união de pequenos produtores de forma associadas, né, para vender os seus produtos. Geralmente trabalham em feiras. Então, eu me inspirei muito no Projeto Esperança com a Esperança, é um grande parceiro nosso, aqui é um braço, o BRIC é um braço do Projeto Esperança, a irmã Lourdes me ensina muito, eu trabalho muito com ela, então a gente tem uma parceria. Inclusive, quando nós começamos o BRIC, eu fui oferecer para os expositores das feiras do Projeto Esperança, para eles virem para cá, trazerem também os trabalhos dele. Então, e os nossos que foram aparecendo aqui, que não eram do Projeto Esperança, a gente sempre coordenou e indicou o projeto como um espaço, né? Então é mais ou menos isso. Nós chegamos ao ponto de 500 expositores. Hoje, depois a gente manteve uma média de 330, mas nem todos os expositores vêm todos os BRICs. O BRIC ele acontece no primeiro e terceiro domingo. Nós achamos que essa é uma estratégia que as pessoas, se fizesse todos os domingos, as pessoas, hoje eu não vou no outro. E a gente achou que tendo umas datas certas, as pessoas já sabem, no primeiro ou terceiro eu vou, né? Se eu não vou nesse, eu vou no terceiro. E também ter atrações diversificadas, né? Sempre incluindo todos os tipos de cultura, todos os tipos de segmentos de cultura, né? Então é teatro, é circo, é dança, é literatura, lançamentos de livros, de filmes, enfim. De mostrar uma mostra do que Santa Maria produz. O BRIC teve vários desdobramentos, um deles a gente criou o BRIC de Itaara, a partir daqui, São Cepé também, o prefeito de lá veio, a gente deu todo o regimento interno, fizemos umas oficinas com eles, assim, para eles fazerem. O candidato a prefeito na gestão anterior criou o BRIC nos moldes daqui como exemplo aqui. São Pedro do Sul também, só que São Pedro do Sul eles fizeram de forma independente e hoje já não está tendo mais lá. Mais uma vez, obrigada, Calu, por sua contribuição neste podcast. Dando sequência, agora falaremos um pouco sobre os aspectos da região. O foco do BRIC da Vila Belga teve a intenção de, com a pandemia, aprofundar a origem deste evento na vila, entrevistando pessoas que fazem parte de sua criação e dos principais eventos da cidade, proporcionando assim um diálogo com esta ação, para mostrar o quanto é importante valorizarmos o que temos em nossa cidade. Em nome dos integrantes da disciplina do seminário, agradecemos a disponibilidade dos convidados por fazerem parte da construção deste podcast e agradecemos aos ouvintes que nos prestigiam com atenção. Passo a palavra para ti, Gabriela, e até uma próxima oportunidade. Obrigada, Nathalie e convidados. Então, você gostou? Esperamos que sim! Os acadêmicos das licenciaturas da UFN, da disciplina Seminário Integrador 4, agradecem a sua atenção. Até uma próxima oportunidade, cuidem-se e tchau!